Meu nome é Laura Hertal e o tema do meu trabalho é herança digital, que aborda a possibilidade ou não da transmissão dos bens digitais aos herdeiros. A pesquisa partiu do seguinte problema: considerando a existência de caráter existencial no patrimônio virtual deixado pelo falecido, de que forma se realizará a transferência desse acervo aos sucessores de modo a preservar o direito de ambas as partes, herdeiros e decúrios? Em um primeiro momento, foi feita uma breve explanação acerca do direito sucessório e testamentário, noções de herança e testamento. Em seguida, há uma conceituação do que seriam os bens digitais e se esses se enquadram no conceito clássico de patrimônio. Posteriormente, verificou-se os problemas apresentados pela doutrina diante da possibilidade de transferência deste quinhão cibernético, especialmente quando da ausência de disposição de última vontade do falecido. Verificou-se ainda os projetos de lei no Brasil que visam regular a herança digital, bem como casos nacionais e internacionais envolvendo essa problemática. Ao final, apresentando a importância do planejamento sucessório, buscou-se o meio de compatibilizar o direito dos herdeiros e a privacidade do falecido. A metodologia utilizada nessa pesquisa foi de revisão bibliográfica, e as palavras-chave foram sucessão, herança, privacidade digital e bens. No capítulo referente à exposição conceitual e histórica do direito sucessório, entende-se que o ato de suceder seria assumir a posição jurídica de outrem, mantendo-se o conteúdo e o objeto da relação, ressaltando que na presente pesquisa analisa-se somente as questões referentes à sucessão que tem como causa a morte. Assim, uma vez aberta a sucessão, em razão do princípio de Saicine, os bens são automaticamente transferidos aos herdeiros legítimos quando não há disposição de vontade do falecido. Foi observado que esta proteção dos bens de quem falece, transferindo-se a seus familiares, existe desde a época do Império Romano, berço da civilização ocidental, onde o sucessor causa-mortes era o continuador do culto familiar. Em vista disso, compreende-se que a herança é o objeto da sucessão. A herança constitui o conjunto de bens, direitos e obrigações do falecido que são transmitidos aos herdeiros após a abertura da sucessão, a qual ocorre com a morte, e a sucessão pode ser definida como este movimento de substituição do sujeito. A herança é um todo unitário, regulando-se os direitos dos herdeiros pelas regras do condomínio e somente poderá ser partilhada após o inventário, que se realizará através de escritura pública, termo nos autos do inventário ou escrito particular homologado em juízo. Podem os herdeiros renunciar ou ceder sua cota. Em não havendo herdeiros, a herança será jacente, sujeita à guarda, conservação e administração de um curador nomeado pelo juiz. Se não forem encontrados herdeiros, será declarada herança vacante, onde o Estado, com o intuito de impedir o perecimento do espólio, o arrecada para conservá-lo e entregá-lo a eventual herdeiro que se habilite. Caso contrário, declara-se a vacância, isto quando inexiste testamento que destine esse acervo. O testamento consiste no ato pelo qual a pessoa declara sua vontade para além da morte. É um ato personalíssimo que se realiza por qualquer pessoa capaz com mais de 16 anos. A regulação da sucessão testamentária se dá a partir do artigo 1857 do Código Civil. São atribuídas ao testamento 4 principais características: unilateralidade, feito pelo próprio testador, a gratuidade, solenidade e produção de efeitos causa-mortes. O testamento poderá ser público, cerrado e particular, havendo ainda o marítimo, o aeronáutico e o militar, com características específicas voltadas para situações extremas onde não existe a possibilidade de testar da forma ordinária. Feitas essas considerações, destaca-se que os ativos digitais, bens incorpóreos, seria todo o conteúdo armazenado em uma plataforma digital. A vanguarda doutrinária atribuiu a definição de bens de caráter existencial a parte deste conteúdo, com escopo na constitucionalização do direito civil, sendo aqueles que possuem reflexos dos direitos da personalidade, como, por exemplo, conversas particulares, fotos e e-mails, possuindo maior sensibilidade e complexidade que o conteúdo meramente patrimonial, uma vez que envolve expressões da personalidade não só do falecido, como de terceiros que com ele têm interagido quando em vida. Ainda existem bens híbridos que possuem caráter existencial e patrimonial simultaneamente, como no caso de perfis em redes sociais, que ao mesmo tempo em que são utilizados para o uso pessoal, as publicações são monetizadas através do marketing. Desse modo, considerando que com o avanço do uso das novas tecnologias, mesmo após a morte biológica do indivíduo, há a permanência de uma vida virtual propiciada pela internet, essa vida também merece proteção, para que se preserve os direitos dados. Assim, parte da doutrina entende que os bens de natureza meramente patrimonial integram o acervo hereditário com a regulação da sucessão já existente,
e que os conteúdos existenciais deveriam ser extintos com a morte do titular, uma vez que, inegavelmente, boa parte das pessoas não gostaria de ter o conteúdo de suas conversas particulares expostas a familiares após sua morte. Isso quando o falecido não deixa à disposição de última vontade, regulando a quem seria destinado esses bens. Algumas plataformas já oferecem alternativas. O Facebook permite escolher entre a exclusão do perfil ou a seleção de um herdeiro dessa conta que será transformada em memorial após a morte do titular. O Instagram oferece algo similar, possibilitando denunciar a conta de um falecido para que seja transformada em memorial. O Google possui uma ferramenta chamada Gerenciador de Contas Inativas, que permite o compartilhamento de dados da conta de um contato escolhido após a plataforma verificar a inatividade do usuário, e esse herdará a conta Google de quem faleceu. Já o iCloud da Apple, por exemplo, não permite a sucessão. Essa tutela dos direitos da personalidade do falecido é justificada pela doutrina, entendendo-se como um bem social intrinsecamente associado à dignidade humana de forma objetiva, não se referindo, portanto, à subjetividade, à qualidade ou aptidão para ser titular de direitos. Não há uma transmissão pós-mortem dos direitos da personalidade. Tutela-se a condição da pessoa humana e suas manifestações que continuam a se projetar mesmo após a morte. Tutela-se esse centro de interesses que se relacionam com a personalidade. Por isso é reforçada a ideia de que os bens de caráter existencial não seriam objeto de transmissão aos sucessores, mas tão somente aqueles de natureza meramente patrimonial, com valoração econômica apenas. Há no Brasil alguns projetos de lei que buscam regular a herança digital, alguns atribuindo o poder de decisão do destino póstumo dos bens digitais aos herdeiros, outros prevendo que será transferido todo o conteúdo digital aos sucessores, sendo esses projetos claramente contrários à premissa de que bens virtuais que não possuem caráter econômico são emanações da personalidade do falecido e que merecem tutela. Assim, entende-se que franquear acesso irrestrito às contas do falecido seria privilegiar o interesse dos sucessores em detrimento do falecido e de eventuais terceiros que com ele interagiram quando em vida, havendo relação com o direito ao esquecimento, inclusive. Foram noticiados casos em que uma mãe requereu exclusão do perfil da filha falecida por ter se tornado um muro de lamentações dos amigos dela, causando sofrimento a essa mãe. Em outro caso, houve condenação de uma emissora de TV com base no direito do esquecimento por vincular a imagem de um sujeito a um crime, mesmo após sua absolvição, o caso da chacina do Candelária. Na Alemanha, teve um caso em que somente após os pais da menina falecida recorrerem à mais alta corte tiveram acesso ao seu Facebook, para apurar se a causa da morte dela foi suicídio ou um acidente. Assim, conclui-se que, enquanto não há lei que regule a transmissão desse tipo de bem, o planejamento sucessório seria um instrumento de prevenção a conflitos futuros, que possam contrariar os desejos do falecido, que seria em seu exercício de autonomia privada. Ainda verificou-se que não há óbice para que os bens digitais de natureza econômica se enquadrem na conceituação clássica de patrimônio, uma vez que há vasto conteúdo rentável, podendo haver sua transferência aos herdeiros, e no que se refere à parcela de bens de caráter existencial, poderão ser transferidos aos herdeiros desde que previamente autorizado pelo titular, e caso contrário, o mais prudente seria excluí-los, reconhecendo-se por fim que há necessidade urgente de regulação dessa transmissão para que não fiquem os usuários reféns dos termos e condições de uso das plataformas, uma vez que há um claro conflito acerca da transferência desses bens que só poderá ser solucionado por meio de lei, cabendo aos usuários de contas digitais, enquanto perdura o silêncio da legislação, prevenir esses conflitos através de testamento, fazendo valer seus desígnios póstumamente. Obrigada.